Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos e hoje nós faremos o meu primeiro milhão, hashtag 3. Então é o terceiro mês consecutivo que eu tô mostrando os meus investimentos para vocês, a minha carteira, até que a gente atinja R$1 milhão. Esse é o objetivo, vai demorar, é uma longa jornada sem dúvidas, mas eu tô compartilhando tudo aqui com vocês. Lembrando, esse vídeo não tem nenhum tipo de recomendação, eu não quero que vocês comprem nada porque eu comprei ou vender porque eu vendi. Bora lá? Solta a vinheta aí! Bom, então vamos lá, meu primeiro milhão, hashtag 3, fortíssimas emoções, né? Temos muitas coisas que aconteceram nesse mês e por isso o aporte que eu vou fazer teve que ser muito bem pensado, planejado. Algumas decisões foram mais fáceis, outras mais difíceis e a gente vai começar olhando a carteira, sempre olhando o estado atual e depois o que eu vou fazer. Mas deixando claro, hoje faremos um aporte aproximado de R$ 3.500. Uma parte, claro, é de dividendos, outra parte eu realmente estou tirando do que eu tinha guardado, né, do dinheiro mensal. Bom, então vamos começar obviamente pelo começo, né? Essa daqui é a minha carteira atual e a carteira está R$ 12 mil positiva, né, e sem contar dividendos com 11% de rentabilidade. Claro, temos acertos, temos erros, né? Dá para ver aqui os verdes e vermelhos. Saiba que você nunca vai conseguir ter uma carteira com apenas acerto, isso é normal, tá? Coisas vão subir, coisas vão cair e é impossível só acertar. O importante é que no final das contas você tenha lucro com isso. Então beleza, essa é a visão geral da carteira. Por favor, não tentem copiar, montem a própria carteira de vocês. E vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre os proventos do mês. Bom, eu tenho que olhar para os proventos do mês de agosto, né, que foi o mês anterior. Eu tô gravando isso aqui em setembro, né? No mês de agosto eu recebi R$ 406,73 de proventos, o que é um tanto legal, né? Você consegue ver que os proventos eles estão ficando mais estáveis, isso é bom. Agora vamos falar do desempenho da carteira, né? Realmente a rentabilidade dela. No mês de agosto de 2024, a minha carteira subiu 2,12% e no acumulado desse ano, 15,19%. É uma rentabilidade bacana, 15%, né? Pensar que a gente ainda tá até agosto, né? O mês de setembro ainda não se concretizou, não fechou. Então vamos olhar até essa linha apenas. Mês que vem a gente volta analisando, né, os próximos meses. Mas é uma rentabilidade muito bacana. E agora, se a gente for comparar um panorama geral, minha carteira tá com 29% de rentabilidade desde que eu comecei a investir, de maio de 2021 até setembro de 2024. Tô ganhando do Ibovespa, tô ganhando do IPCA, tô ganhando do IFIX, mas estou perdendo para o CDI, tô em busca de passar o CDI, apesar da taxa Selic tá bem alta, eu preciso passar isso aqui. Agora, se a gente olhar a rentabilidade dos últimos 24 meses, aí sim eu estou acima de todos os outros índices, né? 29% de rentabilidade da minha carteira, contra 26% do CDI, então nos últimos 2 anos a minha carteira sim tem ganhado do CDI. Perfeito! Agora vamos olhar o balanceamento. Isso aqui é muito importante. Se você não tem um balanceamento de carteira, eu acho que você já está sem objetivo, já está começando errado. Então primeiro a gente tem que olhar para isso aqui, ó. Fundos imobiliários eu tenho aproximadamente 24%, era para eu ter 25%, show de bola. Ações eu tenho 26%, era para eu ter 25%, tá um pouquinho a mais, mas nada absurdo. Tesouro direto eu tenho 30,9%, era para eu ter 25%, mas lembrando, uma grande parte do dinheiro que está em tesouro direto não é da minha carteira mesmo de investimentos, tá? É dinheiro meu separado para outra coisa. Então, se fosse ver a porcentagem real que eu tenho de tesouro direto, seria algo próximo aí uns 15%. Então eu preciso aumentar para chegar nos 25%. E ETF que também está bem defasado, que era para eu ter 23% e eu tenho 16,8%. Então esse panorama geral a gente tem que dar uma melhorada, principalmente em ETF e tesouro direto, que tem uns 15%, né? Se for só olhar o que realmente é para estar na minha carteira contabilizando, tá? Agora, overview da carteira feito, vamos para o panorama geral. Como é que tá a inflação, taxa Selic, ela vai subir, vai cair, o dólar, tudo isso influencia no que eu vou investir e o preço das coisas. Agora vamos para a parte macro e microeconômica, vamos lá.
Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que na última reunião do Copom ele teve um tom um pouco mais duro e disse que possivelmente a taxa Selic pode voltar a subir. O mercado inclusive está especulando de que na próxima reunião do Copom, que vai ser dia 17 e 18 de setembro, ou seja, quando você assistir esse vídeo a reunião já vai ter acontecido, que provavelmente o Copom vai voltar a subir a taxa Selic. O que não é muito bom para a economia, mas de certa forma traz algumas oportunidades para quem sabe aproveitar. Vamos lá. Então, ó, dando uma olhada aqui, ó, após 2 manutenções consecutivas, manutenção é manter a taxa Selic no mesmo patamar, tá? O mercado começa a cogitar a possibilidade de um aumento na taxa, com o objetivo de controlar a inflação, cujas expectativas estão acima da meta. Outra fonte também, né? Olha só, o comunicado dessa quarta reforçou a perspectiva de que o colegiado pode voltar a subir a taxa Selic se julgar necessário. O comitê afirmou que segue vigilante. Fora várias outras notícias que você pode jogar no Google que você vai ver. Então, sendo bem direto ao ponto, ou a taxa Selic ela vai voltar a subir ou ela vai se manter. E com isso, o Tesouro Selic, ou Tesouro IPCA+, que eu não investi no mês passado, já voltou a pagar mais. A rentabilidade subiu, ficou mais atrativo. Vamos dar uma olhada. Então, o primeiro investimento desse mês vai ser em Tesouro IPCA+ 2045. Eu vou investir R$1.000 nesse cara daqui, ou pelo menos algo próximo disso, né? Que a cota é fracionada. Eu não vou conseguir comprar exatamente R$1.000, mas um valor próximo. Então, olha só, Tesouro IPCA+ 2045, ele tá pagando IPCA mais 6,25. Na época que eu gravei o último vídeo, né? O meu primeiro milhão #2, vamos supor que foi exatamente há um mês atrás, eu sei que não foi, tá? Mas algo próximo disso. Ele estava pagando IPCA mais 6 e agora ele está pagando IPCA mais 6,25. E se a taxa Selic subir, esses 6,25 também vão subir. Então há uma perspectiva de que esse título ainda pague mais. Então o primeiro investimento desse mês vai ser Tesouro IPCA+ 2045. Vou comprar um pouquinho para que fique bem claro, para que a minha porcentagem de tesouro direto aumente ainda mais, né? Para que eu possa de fato chegar nesses 25% sem considerar aquela parte da minha carteira que não era para estar aqui. E se isso aqui continuar subindo nos próximos meses para IPCA mais 6,4 ou 6,5, como estava há alguns meses atrás, provavelmente eu vou continuar comprando. Segunda coisa, eu preciso aumentar a quantidade que eu tenho de ETF. Qual ETF o Rodrigo investe? IVVB11 é o ETF que eu tenho na minha carteira, tá? IVVB11 é o melhor método, é o jeito mais fácil de você se expor ao dólar, comprar ações do exterior, mesmo que indiretamente, e a rentabilidade, gente, é incrível. Olha isso aqui. Se vocês olharem, IVVB11 na minha carteira é o quinto ativo que mais se valorizou. Ele se valorizou 51% e me deu R$ 6.947 de lucro. Então, desses 12 mil aqui, praticamente 7 é de IVVB11. Então, como que eu posso não gostar desse ativo, né? Ele é muito simples e ele traz bons resultados. Só que é aí que tem um grande problema. O preço, gente. IVVB11 não tá barato. Se vocês olharem numa máxima histórica, ele tá quase no pico. O problema é que tem quase um ano que eu tô esperando o IVVB11 cair e não cai. Então, eu desisti de esperar cair, porque IVVB11 só sobe. Se você olhar nos últimos 5 dias, no último mês, nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 5 anos. Então, assim, gente, é muito difícil comprar IVVB11 barato. Eu não consigo. Então eu decidi mudar de estratégia. Ao invés de tentar procurar um momento em que ele tá barato, eu vou tentar comprar um pouquinho em alguns meses, né? E rebalanceando a minha carteira aos poucos, comprando um pouquinho todo mês. Infelizmente, meu preço médio vai piorar, mas mais importante do que o preço médio é uma carteira balanceada e a minha não tá em ETF. Então por isso eu preciso comprar mais IVVB11, mesmo com dólar também, né? Não estando nos melhores dos preços. Eu vou comprar então R$1.000 e seguiremos rebalanceando a carteira. Bom, então como eu vou investir R$1.000 em Tesouro IPCA+ 2045 e R$1.000 em IVVB11, não vai sobrar tanto dinheiro assim para comprar também fundos imobiliários. Então esse mês eu não vou investir em fundos e agora eu vou investir em ações. Eu vou falar para vocês as ações desse mês. Ó, tô com a cola aqui na mão. Esse mês eu vou vender Elet3 ou Eletrobras, tá? E vou comprar Lev3, que eu já tenho na minha carteira, Mali Metal Leve, que é uma empresa que eu já possuo em carteira, mas eu vou aumentar um pouco a exposição, vou explicar o porquê. Vale, Wiz ZC3 e
Klabin. Então eu vou investir nessas 4 empresas, tá? E cada uma por um motivo diferente, mas todas com o mesmo objetivo final, que é aposentar e receber bons dividendos. Esse é o meu objetivo e essas 4 empresas, de certa forma, estão alinhadas com o meu objetivo. Então agora vamos analisar caso a caso e entender por que o Rodrigo vai comprar essas ações. Bom, se a gente for analisar a minha carteira de ações, só de ações, tá? Em Elet3 eu tenho R$415. Eu não queria comprar Elet3, gente. Eu comprei errado, tá? Eu errei mesmo. Eu queria comprar Elet6 e sem querer eu acabei comprando Elet3. Como eu tenho as duas ações, tanto Elet3 quanto Elet6, eu resolvi vender um pouco de Elet3, tá? Para comprar Lev3, que é a Mali Metal Leve. Que inclusive a Mali, né, eu tô com 3% apenas da minha carteira de ações alocadas nela e era para eu ter 7%. Eu teria que alocar algo próximo de R$1.100 para rebalancear a Lev3, mas eu não vou aportar isso tudo de uma vez só. Então eu vou começar a rebalancear Lev3. Agora, analisando a empresa Mali Metal Leve em si, é uma empresa que teve uma alta muito expressiva, né, em 2023, chegou a bater aqui seus R$49. E agora o preço caiu, né? Se a gente for ver, ela teve uma queda de 37% nesse último ano. E é uma empresa que, se a gente for analisar os indicadores, para mim faz muito sentido. Primeira coisa, vamos olhar a margem líquida dessa empresa. É uma empresa que a média de margem líquida dela é 9,23, mas nos últimos anos ela tem entregado 15% de margem líquida. E assim, pessoalmente, eu adoro empresas que têm uma margem líquida acima de 10%, que é um valor bom e a gente deve procurar por isso. E a Mali tem, não são todas da minha carteira que possuem, mas a Mali tem 15% de margem líquida. Se a gente olhar também pelo dividend yield, né, uma empresa que tem pago bastante dividendos, mas a média é pagar 9,44, se a gente olhar historicamente, uma quantidade de dividendo muito boa. Se a gente olhar o endividamento também, não é uma empresa que está absurdamente endividada, tá? Ela não tem nada nesses números de endividamento que mostrem algo. E no P sobre VP ela ainda está um pouco esticada, né? Ela ainda não está no preço médio justo historicamente. Por isso que eu não vou aportar tanto, tá? Eu vou comprar apenas um pouco de Lev3 e depois eu continuo montando a minha posição. Tanto o Keiga receita quanto o Keiga lucro dos últimos 5 anos, a empresa tem se mostrado, né, que ela consegue sim aumentar suas receitas e lucros, uma empresa muito bacana. Sem contar que Lev3 se beneficia bastante com a frota de carros antigos que a gente tem aqui no Brasil. Como ela faz peças para carros e a gente tem carros antigos, os carros antigos dão mais manutenção. A nossa frota aqui brasileira, ela está mais antiga. Isso faz com que a empresa lucre mais. Então, de certa forma, sim, a empresa ela vai se beneficiar se os carros dos brasileiros forem carros mais antigos, frotas mais antigas e que dão mais manutenção, porque eles vendem peças. E, de fato, eu acho que vai acontecer. Segunda empresa, Vale. Gente, sendo bem sincero, eu já tenho R$4.800 investido em Vale e 15% da minha carteira de ações está em Vale, era para eu ter 12%. Mas eu não consigo ignorar o fato da Vale estar a R$58 e eu vou comprando mais um pouquinho enquanto ela estiver nesse preço, porque eu acredito sim que uma hora a empresa vai voltar a subir, tá? Assim como em 2021 ela já chegou a valer mais de R$100 uma ação da empresa, né? Eu acredito que vale muito a pena investir em Vale por preços no patamar que tá. E se a gente for olhar os indicadores, olha isso aqui, gente, margem líquida da Vale 23% e a média é de 15,56, uma margem líquida excelente. A Vale é competitiva. Já pararam para pensar que ela exporta minério porque literalmente ela produz o minério mais barato do que outras empresas internacionais? A Vale é sim muito competitiva, mesmo tendo que pagar custo de logística, a empresa ainda ganha de outros players internacionais. Então sim, para mim faz sentido investir na Vale. Se a gente olhar o P sobre VP, ela tá por um preço mais barato do que a média histórica, então ela não tá cara. Endividamento, a Vale também não está muito endividada, né? Nada anormal aqui, se a gente for olhar a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, tá ok. E a empresa continua assim, apresentando Keiga de receita e Keiga de lucro nos últimos 5 anos. Sem contar o melzinho na chupeta que são os dividendos da Vale.
A Vale é uma empresa que tem pago excelentes dividendos, então vamos investir em Vale mais um pouquinho. Terceira empresa que eu vou comprar, Wiz ZC3 é o código dela. A Wiz é uma empresa de seguros que trabalha em conjunto com bancos, tá? Então ela oferece, os bancos oferecem os seguros e é a Wiz de fato que é a seguradora. E antes ela trabalhava junto com a Caixa Econômica Federal, só que ela perdeu o contrato, né? De certa forma, o contrato se encerrou, mas é uma empresa que, apesar de ser bem menor do que a Vale ou do que a Mali Metal Leve que eu estou investindo, é uma empresa que eu acredito que ela pode continuar crescendo nos próximos anos. É um setor de seguros. Seguro, gente, é um dos setores bons da economia, sabe? Não é igual, por exemplo, o setor de avião ou o setor de varejo, que as margens são muito apertadas. Geralmente, seguradoras se dão bem. É um setor propício a prosperar. E por isso eu gosto, inclusive, tá no BEST, né? Que é bancos, energias, seguros e saneamentos e telecomunicações. Então, eu gosto dos setores BEST e a Wiz tá nele. Se a gente for analisar a empresa, ela não tem um dividend yield absurdo, mas a média é 6,92, não é um dividend yield ruim. Ainda mais para uma empresa que está em crescimento, geralmente empresas que estão crescendo nem pagam dividendos, então muito interessante. Margem líquida de 14%, mas a margem histórica dela, a média, né, de 24%, isso aqui era na época da Caixa Econômica Federal, igual eu falei com vocês. E eu acho que sim, é uma margem líquida muito boa, mesmo os 14%, que é o atual, continua bacana. A empresa também não está endividada, está menos endividada ainda que as outras que eu mostrei. E se a gente for olhar o crescimento de receitas, ele tem acontecido, mais o de lucros, não. A empresa nos últimos 5 anos, né, ela tem caído lucro. Por isso até que ela não tá tão mega ultra valorizada na bolsa de valores. Se a gente for olhar o gráfico dela desde o início até hoje, ela tá literalmente barata. E sim, eu estou apostando na empresa, obviamente. Estou colocando meu dinheiro em jogo, né? Skin the game, que eles chamam. E eu acredito que sim, é uma empresa que, se ela conseguir se consolidar, se ela conseguir ter bons parceiros, né, bons bancos, ela pode sim deslanchar e começar a crescer. Então sim, eu enxergo como uma oportunidade um pouco mais arriscada do que Vale, do que as outras empresas que eu já investi nos últimos meu primeiro milhão, mas eu já tenho em carteira. Como vocês podem ver, né, eu tenho 5,19% em Wiz ZC3 e a meta é chegar nos 6%, então faz sentido sim investir mais um pouquinho. E a última empresa que eu vou falar para vocês hoje é uma empresa nova. Eu não tenho nada dela na carteira, eu analisei, achei que faz sentido, tá alinhado com os meus objetivos, que é a Klabin, ou KLBN4, que é o ticker dela na Bolsa de Valores. A Klabin, para quem não sabe, é uma empresa que trabalha com celulose, embalagens, papel, papelão, e ela também exporta, ou seja, o dólar também influencia nas receitas da empresa. Eu acho legal empresas que exportam, porque se o dólar sobe de certa forma, a empresa se beneficia com isso também. E agora vamos analisar de fato os números da Klabin, né? Os indicadores. Bom, a Klabin é uma empresa e o dividend yield dela médio é de 4%, não é extremamente bom, né? Eu prefiro empresas que pagam mais, mas também não tá tão ruim, né? Pelo que a empresa representa, acho que tá legal. Margem líquida da Klabin gira em torno de 8,56%, não é uma margem líquida incrível, mas também não tá ruim, tá? A empresa já chegou a ter alguns momentos aqui de dar prejuízo no passado, mas no geral é uma empresa estável. A Klabin sim, tá um pouco mais endividada, mais do que as outras que eu mostrei para vocês, e ela também teve, né, um crescimento na receita nos últimos 5 anos e também de lucros que foi bastante expressivo, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Se a gente for olhar no P sobre VP para ver se está caro ou barato, preço sobre valor patrimonial, né? A Klabin, ela tá quase no valor da média histórica, então eu não tô pagando caro nem mega ultra barato, eu tô pagando mais ou menos a média de mercado, tá um preço justo. E o PL dela, mesma coisa, também tá um pouco abaixo da média, ok. E se a gente for olhar no longo prazo, a Klabin sim é uma empresa que em 2006 valia R$1, hoje ela vale 4,36, é uma empresa que é antiga, mas que ela tem se valorizado e paga bons dividendos, não é uma empresa ruim de forma alguma, dá pra ver que no longo prazo ela se sustenta. Então esse foi o meu primeiro milhão #3. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês também as alterações de carteira, adições de ativos e retirada de ELET3, por exemplo, e que de alguma forma eu espero que esse vídeo motive as pessoas a começar a carteira delas, sabe? A, quem sabe ganhar dividendo, seja lá o que for, mas que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma na sua vida financeira, tá bom? Eu espero vocês até a próxima e se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, viu? Tchau, tchau!